Olá, tudo bem? Aqui estamos para falar de porcentagem. Porcentagem tem como símbolo este aqui. Este é o símbolo de porcentagem e eu acredito que vocês já tenham visto este símbolo em algum lugar. Pois bem, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que escrever uma razão, e a razão todo mundo sabe o que é. Razão é a mesma coisa que uma fração. Escrever uma razão com denominador 100, ou seja, denominador a parte de baixo da fração tem que ser 100. Então, sempre que eu tenho uma fração com denominador igual a 100, eu posso transformar aquela fração em uma porcentagem. Observe só como fica nesse exemplo. Numa sala de aula com 25 alunos, 13 são meninos. Determine a taxa percentual das meninas. Então, observe agora que a gente vai criar uma razão entre a quantidade de meninas e o total de alunos para que a gente possa descobrir a taxa percentual de meninas nessa sala. Observe só. Quantas meninas eu tenho nessa sala de aula? Observe que eu tenho 25 alunos e desses 25, 13 são meninos. Logo, meninas são 12, porque 12 meninas mais 13 meninos formam os 25 alunos. Observe agora. Eu tenho 12 meninas em relação a 25 alunos. Mas observe que para eu achar a taxa percentual, eu tenho que transformar o denominador em 100. Porque escrever o número em porcentagem é escrever o número com denominador igual a 100. Então observe, o denominador aqui é 25. E 25, obviamente, não é 100. Mas só que tem como eu fazer com que o 25 vire 100 através da equivalência de frações. Eu posso multiplicar esse número, o denominador, e esse número, o numerador, por um mesmo número, de tal maneira que outra fração seja equivalente a esta e que tenha denominador igual a 100. Mas eu tenho 25. Para chegar em 100, eu preciso multiplicar por quanto? 25 vezes 4. 25 vezes 4 dá igual a 100, é ou não é? 25 vezes 4 dá igual a 100. Então, eu já achei o que eu queria, que é uma fração que tenha denominador igual a 100. Mas agora, eu tenho que também multiplicar o numerador por 4. Olha aqui. 12 vezes 4 dá 48. Agora que eu tenho uma razão com denominador igual a 100, o que é que eu faço? Eu pego 48, escrevo, e no lugar do 100 aqui embaixo, eu transformo ele no símbolo de porcentagem. Sempre que eu tenho uma fração que o denominador é igual a 100, eu posso escrever o numerador, e o denominador 100 eu transformo no símbolo de porcentagem. Fica assim, 48%. É assim que se lê uma expressão desse tipo. É o número mais o símbolo de porcentagem, que se lê por cento. Mais um exemplo bastante interessante é isso aqui. Agora uma questão em que a gente tem um produto à venda, como eu expliquei para vocês, que a porcentagem também está relacionada a vendas. E observe só esse exemplo. Uma bicicleta está custando R$ 1.500. A loja, então, dá a opção de parcelamento, desde que o cliente pague 10% de acréscimo. Ou seja, o cliente tem que pegar esse valor aqui, pegar 10% dele e acrescentar nesse valor. Por quanto fica o valor da bicicleta, caso o cliente
parcele o valor. E aí, por quanto fica o valor da bicicleta? Essa questão é um pouco diferente dessa. Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir quanto custa, quanto vale 10% de 1.500. Porque eu não tenho que acrescentar 10% desse valor aos 1.500. Então, primeiro eu tenho que saber quanto custa 10% de 1.500. O que é 10%? É como se eu quisesse pegar o 1.500, dividir em 100 partes iguais e pegar apenas 10 partes de todas elas. Então, eu sei que 10% é o 10 sobre 100, como a gente viu agora há pouco, o símbolo de porcentagem vira o 100. O DI em matemática, decorem isso, o DI em matemática é uma operação que é a operação da multiplicação, a gente transforma o DI em vezes, o pontinho aí de vezes, 1.500. Agora, olha só que interessante, a gente tem essa expressão aqui e a gente tem que resolver ela. Porém, a gente pode simplificar algumas coisas. Porque quando eu tenho aqui operações de multiplicação, eu posso cortar zeros dos que estão em cima com os que estão embaixo. Mas só uma quantidade limitada, igual de um para o outro. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros e aqui eu tenho 2 zeros. Eu não posso cortar 3 com 2, eu posso cortar 2 com 2. Então eu posso cortar esses dois com esses dois, simplificando isso aqui para 10 dividido por 1 vezes 15. Agora fica como? Eu sei que 10 dividido por 1 é ele mesmo, é o próprio 10, vezes 15. E 15 vezes 10, ou 10 vezes 15, dá igual a 150. Então, o acréscimo é de R$150. Agora, qual o valor que ele vai pagar pela bicicleta? Se eu acrescentei 10% do valor antigo, que era 1.500. Eu já descobri que 10% de 1.500 é 150. Então, eu vou pegar os 150 e acrescentar nos 1.500. Vai ficar 1.500 mais 150, que dá igual a 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 1, 6. Baixo 1, R$1.650. É o valor que ele vai pagar pela bicicleta se ele escolher a opção de parcelamento, assim ele pagando 10% de 1.500 a mais no valor que era a bicicleta. Então, fechou aí, pessoal. São 2 exemplos de porcentagem. Todo o exercício será baseado em exemplos parecidos com esses aqui. São exemplos mais comuns em porcentagem. Também existem outras situações em porcentagem que diferente dessas, na verdade. Mas só que essas duas aqui já é uma boa base para a gente ter uma boa noção do que é porcentagem e de como trabalhar com ela. Beleza? Então, chega junto comigo, vamos juntos rumo ao sucesso. Então, valeu pessoal, deixa o like e até a próxima.